Te mostrar como eu fiz esse desenho do Sandy, do esboço até a coloração final. Vou compartilhar algumas dicas e técnicas que eu uso para dar vida ao personagem, começando com formas geométricas, passando pela line art e, claro, a coloração que vai fazer o Sandy realmente ter um destaque no desenho. Então, se você quer aprender como fazer um desenho bem bom, assista esse vídeo até o final e bora lá. Antes de começar, eu queria mostrar um processo bem legal para ajudar você a fazer seu esboço. Vou trabalhar com esboço de formas geométricas e o que nós vamos fazer é o seguinte: pega a sua imagem de referência, ao invés de você só olhar e imaginar quais formas geométricas vão compor o seu desenho, vem cá e faça as formas, crie marcações, referências, tudo o que vai te ajudar a esboçar de forma mais fácil o seu desenho. Use o máximo de recursos que vão facilitar você a criar o seu desenho. Depois é só se guiar pelo desenho com as marcações que você fez. Eu usei o Krita para fazer essas marcações, mas você pode estar usando algum aplicativo de celular ou até imprimir a folha e fazer na folha mesmo. Parece bobo, mas é bem útil e ajuda muito. Com essas marcações prontas, vamos aos detalhes do desenho. Um detalhe importante que faz muita diferença é sobre a roupa. Toda roupa tem um movimento, mesmo que seja pequeno, ela vai ter. Então não faça só o formato dela, coloca um detalhezinho de dobra para dar movimento e profundidade. Usa umas dobras mais ou menos assim, nesse estilo mais ou menos. É o mais comum e dá um efeito muito legal, principalmente quando você vier trabalhando com luz e sombra ou só colorindo o desenho. Mas é claro que essas dobras vão variar da posição, estilo de roupa, se tá ventando, alguma característica externa. No caso, ou você tenta copiar ou procura alguma referência sobre a roupa que você quer fazer para estar te auxiliando. Nessa parte do fogo, assim como no corpo dele, você vai trabalhar um esboço para ele, delimita mais ou menos onde o fogo tá, quais movimentos ele tá fazendo e depois você faz o fogo. O fogo ele não vai ter um formato simétrico, muito menos vai seguir um padrão, e copiar ele 100% igual à referência é bem trabalhoso. Se você conseguir, ótimo, mas caso você não consiga, tenta copiar o máximo ou faça um movimento sem seguir nenhum padrão. Se você padronizar ele, além de ficar estranho, vai ficar super artificial. Na parte do rosto eu perdi a gravação, então deixa eu explicar brevemente como eu fiz aqui no digital. Eu comecei fazendo as marcações normais, como círculo, e dividi ele ao meio, dando mais atenção ao queixo, que é um pouco mais quadrado. Marquei duas linhas e fiz o olho entre elas, e a sobrancelha eu fiz na parte superior da linha. O nariz eu fiz na linha do meio do rosto e a boca eu fiz no final do círculo. Depois eu fiz algumas formas só para demarcar mais ou menos as mechas do cabelo dele, e o cabelo dele vai estar seguindo esse fluxo aí das setas. E com esse esboço mais simples feito, agora eu vou redefinir e dando mais detalhes, seguindo a referência original e as minhas marcações. Para muitos, a line art pode parecer só um contorno simples no desenho, mas quando bem utilizada, ela pode realçar muito o seu desenho. De início, eu passei uma camada simples de line art por todo o desenho, conectando uma ponta à outra, e eu evitei ao máximo interromper o traço pela metade, o que pode resultar em linhas inconsistentes e tremidas. Posicionando bem as mãos, sinta firmeza e ligue um traço a outro sem tremer ou fazer algum traço falhado. E antes de começar a trabalhar diretamente no desenho, eu recomendo um exercício bem simples. Pega uma folha à parte e pratique fazendo vários movimentos de riscos, linhas, formas aleatórias. Aliás, se você quiser aprofundar ainda mais em técnicas de como aprender a desenhar, colorir, coisas do tipo, eu tenho uma dica muito útil. Dá uma olhada no curso de desenho que eu tô recomendando, Mangaka do Zero. Lá você encontra uma série de exercícios e técnicas que vão elevar muito o nível do seu desenho. Dá uma conferida depois, o link tá na descrição. E esse aquecimento vai te ajudar a deixar o seu traço mais firme e você se sentir mais seguro quando for iniciar a line art. Depois de finalizar o contorno do personagem, eu trabalhei um pouco na espessura das linhas, adicionando mais volumes em algumas áreas. Geralmente essas áreas são onde duas linhas se encontram ou onde você quer emular uma sombra na line art. Falando em sombras também, eu utilizei a técnica de rachura para adicionar um detalhe extra no desenho. Apesar de ter adicionado as rachuras principalmente por questão estética para o vídeo, eu recomendo que você faça elas no final do desenho para que possam ter um destaque melhor. E eu com certeza vou retocar depois, mas se você preferir evitar esse retrabalho, é mais eficiente aplicar elas no final. E lembra que as rachuras são usadas para criar ou acentuar o efeito de sombra no desenho, então toma cuidado para não aplicá-la de forma aleatória, pois pode causar uma sensação de estranheza no resultado final. E só lembrando, se você estiver curtindo até aqui, já deixa o like, se inscreve para estar me ajudando e mostrar que vocês querem mais conteúdos assim. Comecei a colorir o fogo usando um azul mais escuro, demarcando as sombras e os pontos mais sombreados. Usei movimentos circulares e leves por todo o desenho para garantir uma transição mais suave da cor. Com o azul claro, eu repeti o mesmo processo, começando pelas bordas e avançando mais em direção ao centro. Para alcançar um tom de azul bem clarinho, eu utilizei 2 tons pastéis. Inclusive tem um vídeo aqui no canal com um review completo desse material. Eu recomendo que você confira e conheça esse material, que é muito bacana. Usando esses tons, eu deixei o centro do fogo
fogo, que no caso é o pé do Sandy, bem mais claro, criando um degradê bem suave. Mas caso você não tenha esse lápis, pode aplicar uma camada leve de azul claro e ir clareando mais ainda com um branco. É um processo que requer mais trabalho, mas com paciência você consegue um contraste bem semelhante. Depois eu fiz um leve contorno com a caneta e apliquei um pouco de azul claro ao redor do contorno para adicionar mais detalhe no fogo. Na perna eu comecei passando um lápis preto de forma bem suave, cobrindo toda a área, e em seguida eu apliquei uma segunda camada um pouco mais forte para marcar as sombras do personagem. Usando cinza escuro, eu fiz uma camada sobre as sombras e apliquei um pouco mais a parte de luz para suavizar a transição e evitar que as sombras fiquem muito blocadas. Como o fogo está próximo da calça, eu usei um cinza claro, azul escuro e azul claro nessa ordem para mostrar como o efeito de luz do fogo interfere na tonalidade da calça. No final eu usei um branco para clarear algumas partes e deixar a pintura mais homogênea. Na blusa eu utilizei o preto nas áreas onde eu fiz rachura, pois elas são as partes com a sombra mais forte do desenho. Para sombras menos intensas eu usei um cinza escuro, o que ajudou a dar volume na roupa. Onde a sombra é mais forte eu apliquei o lápis com mais pressão e onde é mais suave eu fiz um degradê mais tranquilo. Depois passei um cinza claro por toda a roupa e em seguida eu usei um cinza gelo, também conhecido como cinza azulado. Se você não tiver esse cinza específico, você pode estar passando um azul bem de leve sobre o cinza claro e usar o branco para clarear e deixar mais homogêneo. Na parte da pele eu usei apenas 3 tonalidades, o marrom para definir as sombras blocadas e criar um degradê, rosa claro para suavizar as sombras e aplicar nas áreas de luz, e o branco para finalizar. Se necessário, volta com o marrom para reforçar ou escurecer algumas sombras. Lembrando que você pode estar usando alguma outra tonalidade, eu só usei essas 3 para ficar um pouco mais acessível. Já no cabelo eu marquei as sombras com lápis ocre, aplicando uma camada leve para evitar uma saturação. Em seguida eu passei um amarelo sobre o ocre, puxando a cor em direção ao centro e deixando algumas áreas mais claras, onde eu apliquei um amarelo pastel. Se você não tiver o ocre, você pode estar usando um marrom, também dá um resultado interessante para sombras. E caso você não tenha esse amarelo pastel, você pode estar passando um branco, também é um ótimo substituto. Depois eu retoquei a line art, coloquei alguns detalhes com a caneta branca e o resultado ficou assim. E ficou assim. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, do desenho e da didática. Se você gostou, compartilha com a galera que também curte One Piece, que também gosta de desenho. Valeu por assistir. Clica aqui na tela, vem ver esses 2 vídeos aqui que estão muito bacanas. E é isso, até o próximo vídeo. Falou!